Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Guilherme Cavalieri. Eu sou o presidente da RH São Paulo e superintendente de recursos humanos do AC Camargo. Prazer muito grande estar com vocês essa manhã e gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês, associados ou potenciais associados da BRH São Paulo. Em nome da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional São Paulo, eu gostaria, antes de iniciar oficialmente esse nosso bate-papo, que será tão gostoso essa manhã, de agradecer os nossos patrocinadores de gestão, que são o AC Camargo, a Consiga Mais, a Lee Hatch Harrison, LHH, ProPay e a Universe. Graças a vocês, a gente mantém a nossa BRH ativa, mesmo em momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Antes de passar a palavra à Cláudia Meirelles, que é a nossa diretora de comunicação da BRH São Paulo, e também head de RH da Itaúsa, do grupo Itaúsa, da Itaúsa, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Cláudia, a moderação, né, desse evento, desse bate-papo que a gente terá daqui a pouco, mas eu queria, assim, quase que fazer uma combinação aqui e atrapalhar um pouco o protocolo, porque eu não queria deixar também de agradecer diretamente aos nossos dois convidados, Zé Augusto Minarelli, amigo de longa data, também um super parceiro da BRH, conselheiro. Muito obrigado, Zé Augusto, pela presença, homem de Jaú, né, do nosso interior de São Paulo. Isso! Beleza. Também, presente na região também, né, Minarelli? Beleza. Pela presença. A Cláudia vai fazer a apresentação oficial daqui a pouquinho, mas eu queria fazer esse agradecimento e dar as boas-vindas a você. E também a querida Vicky Bloch, amiga também de muitos e muitos anos, e que tem sido uma super parceira da BRH. E agora, mais recentemente, né, Vicky, aqui, desde que eu iniciei minha jornada aqui no AC Camargo, o apoio espetacular que você tem dado ao time de RH aqui, as nossas práticas de gestão aqui do AC Camargo, participando assim, de maneira muito ativa do Comitê de Pessoas e Governança. Obrigado, viu, Vicky, pela dedicação do seu tempo de maneira absolutamente voluntária aqui também para o AC Camargo. Muito obrigado também, viu, Vicky? Imagina, então, agora, Guilherme. Muito obrigado. E agora, então, entrando no protocolo, né, vou passar a palavra então para a Cláudia, mas queria fazer um convite a vocês para que conheçam mais as atividades da BRH São Paulo. Visitem o nosso site, que é a brhsp.org.br. Por favor, visitem, conheçam o que nós fazemos lá e será um prazer, se você não é associado, que você se junte a nós. Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigada, Guilherme. Para mim é um prazer. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria, então, de dar aí oficialmente as boas-vindas a todos. Antes de apresentar os nossos convidados, né, os nossos especiais convidados, eu quero lembrar a todos que teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, ao longo do webinar, vocês podem encaminhar via chat as perguntas de vocês, para que a gente possa ir compondo aí esse bate-papo que nós teremos, né? Quero lembrar também que logo após o encerramento desse encontro, nós abriremos um momento exclusivo para os associados da BRH São Paulo, junto aos palestrantes. Então, para quem é associado e ainda não se inscreveu, basta que vocês solicitem seu acesso direto agora pelo e-mail eventos@abrhsaopaulo.org.br. E para a gente começar, eu queria contextualizar um pouquinho esse nosso bate-papo, né? O atual cenário aí de distanciamento social em que vivemos tem mudado os antigos comportamentos que, ao mesmo tempo que implementou outros. Rapidamente, nós precisamos reinventar os processos, atualizar as estruturas de trabalho, nos adaptar às novas atividades que não faziam parte da nossa rotina profissional e outras na nossa rotina pessoal. E com isso, nós tivemos que agir aí na direção de como manter a qualidade das nossas entregas, de nos conhecer e também nos reconhecer em uma nova realidade. Eu acho que tem sido aí um exercício também muito valioso de autoconhecimento.
Com esse cenário, então, nós da BRH São Paulo acreditamos ser importante também olharmos de uma perspectiva pós-pandemia, uma vez que o impacto da pandemia não pode ser ignorado. Ele deve, então, servir para todos nós de aprendizado. Nossos dois convidados, como o Guilherme já mencionou, eles abordarão o tema carreira pós-pandemia. Então, quais são os desafios, quais são as oportunidades que nós temos nesse cenário? São duas pessoas com uma experiência incrível e eles toparam compartilhar percepções sobre esse tema que ainda é incerto também para eles e para todos nós, né? Então, eu queria apresentá-los. A Vicky Bloch, ela é psicóloga, consultora de altos executivos, tem mais de 30 anos de experiência profissional aí, já comandou a área de recursos humanos de empresas do setor financeiro, de serviços e industrial. Fundou e presidiu por 18 anos a consultoria DBM no Brasil e na América Latina, especializada na recolocação de executivos no mercado de trabalho. É professora dos cursos de especialização em recursos humanos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da FIA. Atualmente é sócia da consultoria Vicky Bloch Associados, onde atua especialmente em coaching de CEOs e seus principais executivos, e em processos de sucessão de empresas familiares e em programas de formação de jovens líderes. Temos também conosco o José Augusto Minarelli, que é autor de diversos livros, começou o trabalho com seleção de pessoas em um banco e fez carreira em recursos humanos, atuando nas áreas de seleção, treinamento, desenvolvimento e educação. Como professor universitário, implantou o curso de graduação em treinamento em uma faculdade, aqui em São Paulo também, trabalhou com orientação vocacional e profissional a jovens estagiários. Em 1979, passou pelo que ele próprio denomina ser a primeira grande experiência da sua vida profissional, ter sido demitido. E, na sequência, pelo que considera ser sua segunda grande experiência, ter procurado emprego e não ter encontrado. Iniciou, então, sua carreira como consultor, descobriu que o outplacement era algo novo, que começava a ser desenvolvido nos Estados Unidos e ainda não existia no Brasil. Foi um grande pesquisador sobre o assunto e adaptou a solução ao mercado brasileiro, fundando, em 1982, a Lenz Minarelli Associados. É ex-presidente e conselheiro vitalício da BRH São Paulo e atualmente diretor-presidente da Lenz Minarelli, vice-presidente do Conselho de Administração também do CIE. Então, para nós, como eu falei, esse webinar de hoje será um papo mais descontraído entre os dois e contamos com a participação de vocês. E para iniciar, então, eu pergunto para a Vicky. Vicky, como serão as carreiras daqui para frente? Bom, primeiro eu queria, Cláudia, agradecer a BRH pelo convite, fazer uma confissão aqui ao vivo, que graças ao Minarelli eu comecei a trabalhar, porque ele me aprovou como estagiária em 1975, e fui consumidora dele quando ele começou a trabalhar com outplacement. Então, nada mais emocionante para mim hoje estar aqui junto com o meu velho amigo Zé Augusto, né? A gente foi parceiro, não foi concorrente, a gente foi batalhador muitos anos por ter um mercado de outplacement sério e bem regrado, né, Minarelli? Então, puxa, não podia ter coisa melhor, né? Então, hoje estamos juntos aqui e acho que nós precisamos contribuir um pouco para tirar as nuvens da frente, né? Eu acho, Cláudia, que qualquer um que hoje disser que sabe o que vai acontecer, acho que a gente precisa ter dúvidas a respeito da pessoa. Mas algumas coisas a gente sabe porque a gente tem experiência de vida para poder dizer, né? Primeiro, que para poder enfrentar vamos dizer assim, esse desconhecido, né, nós temos que primeiro enfrentar aos nossos fantasmas, né? Os nossos medos, as nossas inseguranças, o fato da gente não ter clareza da estrutura que a gente precisa ter para poder entregar, né? Então, acho que assim, o primeiro mergulho
para a gente poder identificar lá atrás, na nossa história, situações de crise que a gente já viveu e que tipo de recurso a gente usou para superá-las e o que a gente pôs na mochilinha dessa experiência, é fundamental para a gente poder usar a favor agora de criar um projeto para frente, né? Então, não só olhar as emoções, mas olhar o que a gente já aprendeu na nossa história de vida conosco, quais são as competências que a gente tem para isso, né? A segunda coisa importante é a gente entender que a gente não fará nada sozinho. Eu olho hoje para o mercado, eu acho que o Minarelli vai me dizer isso melhor até, nenhuma empresa, nenhum país e nenhum indivíduo sairá desta situação se não compartilhar, se não for através de uma rede que eu estou chamando e estamos atualizando o nosso networking, Zé, com o nome de rede de sustentabilidade. Esta rede de sustentabilidade hoje é que vai criar a condição para a gente fazer este novo, né? Este novo não será igual ao antigo, mas ele é absolutamente enfrentável se você criar estas condições. E a última coisa, assim, não dá para a gente ficar parado se lamentando, a gente tem que se atualizar. E veja como a BRH está oferecendo essa oportunidade, muitos outros estão oferecendo essa oportunidade para a gente sem custo, né? Muitos outros estão oferecendo oportunidades com custo, mas sem ter que sair da onde você está. Então, eu acho que se a gente começar essa conversa por aí, eu acho que o Minarelli tem um monte de outras coisas para acrescentar aqui na minha fala. Sem dúvida. Minarelli, vamos lá. Você está com o mudo, Minarelli. Agora já liguei. Eu gostei do estímulo que você deu para a Vicky para começar a conversa. E claro que eu estou muito feliz em estar aqui hoje com você, com a Vicky, com o Guilherme e com as pessoas que nos veem. Eu fiz muita propaganda desta live e estou vendo alguns assessorados antigos e amigos participantes. Eu sou um conselheiro de alma e vocação e não perco a oportunidade de fazer considerações, conselhos, estímulos ao desenvolvimento, à aquisição de conhecimento. E nós vivemos realmente num mundo de muita incerteza, né? Tudo aquilo que a gente disser aqui poderá acontecer ou não acontecer. Mas tem algumas coisas que a gente pode afirmar. Por exemplo, que o amanhã, o pós-pandemia, depende do hoje. E que o hoje é consequência do ontem. Isso é óbvio, mas nós precisamos trabalhar com o óbvio. Então, se alguém está sofrendo muito hoje, está com muito medo do amanhã, medo se vai sobreviver, se vai ter trabalho, se vai progredir na carreira, é porque deixou de fazer alguma coisa antes. Que coisas? Cuidar da atualização, porque tudo supera. Nós vivemos por uma escada rolante que desce, e essa escada está rolando muito depressa hoje. Não aprender a usar a tecnologia, que hoje é o principal instrumento de trabalho. Ter mentalidade fechada para as novidades, para as mudanças que estão acontecendo. Não fazer net living, isto é, não cuidar dos relacionamentos. Não aprender marketing para uso pessoal. Não ganhar dinheiro. Bom, a pandemia vai passar, né? E depois vão aparecer outras. E a situação pode se repetir se as pessoas não fizerem hoje e amanhã, pela manhã, a partir de amanhã pela manhã, o que deixaram de fazer ontem. Então, o conselho que eu tenho dado é cuidar da atualização, aprender a usar a tecnologia, ter mentalidade aberta, cultivar relacionamento, que um dia vai precisar dele, entender de marketing para promover a troca e a prestação de serviço e ganhar dinheiro para quando você não estiver ganhando dinheiro. Então, que esta lição aprendida hoje não seja esquecida, porque é um grande risco da gente se esquecer.
Felizmente, pode parecer um paradoxo, essa crise é demorada, e quando demora e a gente experimenta muito a situação nova, a gente acaba introjetando e tem pouca chance de retrocesso. Então, essa é a contribuição inicial que eu queria dar. Perfeito. Eu acho que, do ponto de vista de mercado, não tem como ficar parado. E a gente percebeu que, nesse momento da pandemia, quantas coisas nós aprendemos, né? Quantas coisas nós tivemos que rapidamente nos adaptar, né? Como eu falei no início, eu acho que isso é importante. Se a gente olha do ponto de vista de competências que precisam ser desenvolvidas, o que você acha, Vicky? O que você acha que vai ser mais relevante para esse momento das nossas carreiras pós-pandemia? Tá mudo, tá no mudo. Eu acho que tem algumas coisas importantes, eu tenho refletido muito a respeito disso, né? A primeira que eu acho importante é a curiosidade, né? Esta competência significa assim, o que eu não sei, o que está acontecendo, o que é diferente. E a curiosidade também é um recurso que te faz ir atrás eu vou chamar de formações inusitadas, né? Coisas que não estão no currículo normal de um curso de especialização ou da faculdade, mas são coisas que nos ajudam a ir formando na cabeça conexões, né? Para que a gente possa ter novos insights a respeito de atividades que a gente pode ter, né? Ou de contribuições que a gente pode ter. Eu tenho visto, Minarelli, sabe, um comportamento pasmo de liderança, porque o jeito que a gente aprendeu a fazer liderança não está servindo para esse momento, por exemplo, de um Zoom como esse que ele faz com seus subordinados, de um acompanhamento que ele faz do indivíduo que está em casa sozinho, né? Assim como nós também não fomos treinados para estar em casa e achar que está junto com todo mundo. Aquela rotina do estar junto, criar junto, ao falar, criar ideias, trocar informações, né? E ter uma relação, no Zoom fica mais complicado, né? Então, eu acho que essa curiosidade de como que a gente resolve essas questões, para onde isso nos encaminha, acho que é uma competência fundamental. A outra, que se junta a essa, é a escuta, né? Mas é uma escuta ativa, né? Uma escuta de quem está querendo entender o que está de diferente, né? No seu subordinado, no seu colega, na sua empresa, né? Essa escuta que não é só o ouvir, mas é uma escuta com todos os órgãos do sentido, né? E eu acho que a outra é da gente desaprender e reaprender. Eu queria ressaltar essas três, só para levantar essa bola, para ver o que meu amigo acha aí. Bom, eu endosso as três porque acredito nelas e vivo aconselhando, orientando, estimulando, cobrando dos profissionais em transição de carreira que desenvolvam a curiosidade para aprender sempre. Junto com a curiosidade, a escuta. A escutatória está em falta. Nós não temos essa habilidade de ouvir. Junto com a habilidade de perguntar, porque se você pergunta, sempre tem alguém disposto a te ensinar. Nós vivemos cercados de professores, de fontes, de livros, de lives, dos mais diversos meios para aprender. Temos que perguntar e temos que ouvir. E, claro, executar, experimentar, né? Agora, eu acho que a questão de competências resvala predominantemente pelos soft skills, falando uma linguagem técnica, soft skills. Por quê? Porque todo profissional, mais do que empregado, é um prestador de serviço para os outros. E a relação precisa ser cultivada de uma forma
franca, direta, simples, colaborativa, interessada, jeitosa. E aí reside o grande espectro das soft skills, que muita gente perde o emprego porque não as tem. Muita gente ganha e permanece porque as tem. Então, é isso que eu gostaria de dizer. As questões de gentileza, educação, respeito, solidariedade fazem diferença entre os profissionais. Queria acrescentar, Nareli, uma reflexão que você me fez ter aqui, que é assim, a gente está falando dessas coisas, mas nós já falamos disso há 20 anos, né? Porque Sim. a gente teve outras crises. Agora, nós estamos falando de um momento tão inusitado em que os referenciais anteriores estão tão difíceis de serem usados. Aliás, boa parte das pessoas tem falado que a gente precisa esquecer um pouco como é que a gente fazia coisas para fazer de outro jeito, né? Mas nisso eu queria dizer o seguinte, primeiro, as pessoas que estão nos assistindo, se elas acham que nós vamos criar aqui um cenário estruturado, não tem milagre, né? Não tem milagre, Claro. nenhum de nós está sabendo qual é esse cenário. Mas isso que nós dois estamos colocando aqui, de competências, ajuda você a navegar nesse cenário ainda não decifrado, né? Eu acho que nós estamos dando a dica de que para você decifrar a cada etapa, você vê que cada semana você tem uma novidade, né? Uma novidade que ninguém ainda falou sobre ela, de como lida, né? Por exemplo, agora você está falando de como é que você volta do home office, mas eu fiquei quase 2 meses falando de como você fica no home office, né? Se ele vai ser de um jeito ou se ele vai ser de outro. Falando dessas competências que nós estamos falando, não importa como ele vai ficar, importa é você saber fazer essa leitura, né? Essa curiosidade, né? E veja, como a gente não sabe, a gente vai ajustando o passo na caminhada, né, Victor? É isso. E aí a gente tem que ter o olho bem atento ao que está acontecendo, processar rapidamente, ter flexibilidade, adaptar-se e atualizar naquilo que for necessário atualizar. Né? Agora, não é que tudo que foi feito no passado não serve mais. Por exemplo, eu tenho como lema que a gestão de pessoas está baseada na afirmação: gente se cuida como gente. Isso não muda. Né? Não. Tem essa crise, tem a outra, gente se cuida como gente. Como a gente gostaria de ser cuidado, tratado. Né? Valores não mudam, né, Zé? Valores não mudam. Então, lembrando essa obviedade, a gente diz, quem já se comportou dessa maneira, já tem instrumento para enfrentar a situação nova, seja ela qual for. E tem que se ajustar a cada momento realmente. Né? Eu me lembro bem que isso que nós estamos fazendo de trabalhar em home office é uma bandeira antiga. Lembro de 2 pessoas, um delas, o Cléo Carneiro, o nosso velho amigo, que fala de teletrabalho há mais de 30 anos. Um verdadeiro pioneiro junto com seu sócio, que o Musei, não é? Insistia, não avançava. Veio uma crise, em 15 dias, todo mundo passou a trabalhar em home office. Menos até, né? Às vezes 2 dias tiveram que mudar, né? As escolas mudaram de uma hora para outra, não podiam parar, né? Criando problemas novos, evidentemente, porque as crianças estão em casa, os pais estão em casa trabalhando e têm que conviver e aprender. Então, essa capacidade de identificar a falta de não resistir às mudanças, porque elas já estão aí, leva a uma adaptação, seja o cenário que vier, né? Que a gente realmente não sabe bem qual vai ser. Mas, de qualquer maneira, todo profissional é um provedor de solução para os outros. Enquanto tiver problema, tem chance de você ter um espaço, se você identificar qual é o problema, e usando as suas competências técnicas, de relacionamento, de comunicação e as sociais, você provê o serviço que é necessário agora, que pode ser bem diferente do de ontem. Né? Tem uma, né, Zé, que eu acho que é uma competência que a gente podia ressaltar aqui, quando você falou de home office, de estar em casa, que me ocorreu rapidamente, foi assim, nós vamos ter que desenvolver a capacidade de negociar. Porque o negociar dentro de casa está sendo enlouquecedor para as pessoas, né? Negociar os papéis, negociar os espaços, negociar os tempos, né?
Mas isso me remete ao seguinte, eu tenho visto como tem sido difícil também você negociar com o teu chefe, que 10 da noite não é hora para ligar para ele, para perguntar o que ele acha, entendeu? Ou que empilhar um monte de coisa para fazer, sem ter a condição de fazer, também eu preciso contar. Negociar que eu estou inseguro, que eu preciso de mais espaço com ele. Então, esse eterno estabelecer novos pactos, né, ou negociar nesse sentido, né, de estabelecer novos pactos, de estabelecer, de deixar claro, que o Minarelli falou de transparência, né, deixar claro as coisas que estão me incomodando, ou que eu tenho condições de resolver, tanto nos papéis dentro de casa quanto no trabalho, vamos dizer assim, uma nova modalidade de vida, né? E vi que é interessante que tem uma pergunta aqui exatamente assim, né? A nossa audiência já começou a encaminhar algumas perguntas e eles falam, nessa nova rotina de home office, estamos tendo muitos e muitos calls, mas pouco tempo para executar o trabalho em si. Que boas práticas, e você falou de negociação, então acho que tem que ver muito a ver com isso, né? As negociações que a gente precisa fazer. Que boas práticas vocês têm visto aí, que podem ser adotadas junto ao time, que permitam uma melhor organização e eficiência, mas que ainda mantenha as pessoas próximas à equipe, né? Mesmo com todo esse espaço aí de home office, de quarentena que a gente está falando. Eu recomendaria que as lideranças estabelecessem uma agenda, né? Uma agenda semanal, pelo menos no começo, um pouco mais estruturada, para que o seu grupo entendesse que vai ter um espaço com o chefe, que vai ter o dia para discutir uma coisa, que vai ter o dia para discutir a outra. E para o subordinado, contar se está faltando alguma coisa. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que nós vamos entrar num molde agora da gente ter que a gente não arrisca falar para o outro que a gente acha que é chefe, que a gente tem medo de perder o emprego, tem medo de dizer as coisas. A gente precisa perder um pouco esse medo explorando o que o Minarelli falou, de tendo o soft skill, a gente ir ajeitando essa relação. Mas numa situação de tão forte disrupção, é fundamental que as lideranças deem estrutura para o grupo. Né? Então, estrutura, às vezes, é uma boa agenda, a pessoa saber que não está sozinha, a pessoa saber que tem espaço para falar, e não encher a agenda de espaços para falar e não poder fazer entregas. Né? Então, acho que uma mão dupla funciona bem agora. Mas, Vicky, hoje está todo mundo querendo falar, mostrar suas competências, e nós estamos vivendo uma pandemia de lives. Né? Tem live demais. De tudo. De tudo quanto é assunto, toda hora, de todas as fontes, todos os assuntos. Né? Eu acho que é um momento de excitação. Mas isso vai passar também, vai assentar, e aos poucos a gente vai aprender a conviver de uma forma diferente. Né? Fazer reunião online, ela, na essência, é juntar pessoas para falar, e a mídia permite que a gente veja e fale com as pessoas. E aí a gente vai negociando um novo formato. Né? E junto, tanto a liderança quanto a equipe, tem lá as suas percepções do momento, as suas necessidades, e vão experimentando novos arranjos, novos protocolos para viver dessa maneira. É claro que tem que ter espaço do seu subordinado com o chefe, espaço para reuniões virtuais e espaço para trabalhar. Eu me surpreendo também, trabalhando à meia-noite, respondendo perguntas. Eu sou o dono da empresa, mas eu vejo que subordinados meus estão trabalhando às 11, eu digo, vai dormir, Cláudio. Né? O Cláudio, que é o nosso gerente administrativo financeiro, às vezes me manda mensagem às 11 horas, ou adora, digo, vai dormir, está na hora. Não é? Não precisa estabelecer limites. Não é? Hora de entrar. Na hora de entrada, todo mundo entra às 8. Mas na hora de terminar, não termina. Mas precisa combinar. E tem também o intervalo do almoço. Isso tem que ser combinado e cumprido, porque é bom, é necessário para que todos tenham tempo, saúde e disposição para continuar trabalhando. Mas eu acho que nós estamos ainda na efervescência e daqui a pouco o horizonte vai começar a ficar mais claro,
a gente vai saber o que deu certo, o que não deu, e vai se ajustando à nova realidade. E se a gente pensar no líder, né? Porque também teve uma pergunta assim, né? Como liderar bem à distância, né? O que o líder precisa fazer para manter tudo isso e garantir que as entregas aconteçam, mas que também as pessoas estejam bem do ponto de vista físico, mental? Como que vocês veem isso? Olha, é a primeira vez que eu lidero à distância, viu? Eu não sei É uma bem a boa resposta. experiência, talvez. Como que você está liderando à distância, Minarelli? Boa essa. Eu estou experimentando e a gente tem processos de atendimento das pessoas, tem agenda e, de certa maneira, a minha equipe sabe o que fazer, tem os compromissos agendados e está tocando o barco. Eu tenho, de vez em quando, encontro com eles, um pouquinho menos do que deveria ter, mas eu acho que todo dia a gente deveria se reunir. Aliás, eu não faço a live, mas nós temos um grupo do Face que todos participam e ali todo mundo escreve o que está fazendo, o que precisa, o que aconteceu. Isso tem ajudado muito eu pedir o trabalho, verificar se o trabalho foi feito, dar ou renovar orientações de trabalho, né? Mas eu estou aprendendo a lidar com as pessoas sem estar junto com elas. Só por curiosidade, eu sou muito afetuoso com meus funcionários e todo dia eu chegava e dava um abraço ou um beijo em todos, inclusive no Cláudio, que é o menino lá do grupo, né? E eu fiquei chocado no dia que eu cheguei no escritório e fui beijar a Leni, ela disse, não, pelo amor de Deus, tem a pandemia aí, tem o Covid, né? E a partir daí nós fomos nos distanciando e eu estou aprendendo agora a dar carinho por este meio que está aqui, com as palavras, com incentivo, com o sorriso, com ícones, com os emojis que eu tenho escolhido de positivo, né? Então, é um aprendizado. Acho que ninguém sabe direitinho, né? Minarelli, em linha com isso, fizeram uma pergunta, como você citou o Cláudio, né? Fizeram uma pergunta assim, mas e se o Cláudio gosta de trabalhar mais à noite? Né? Se ele tem o hábito de, nessa vida de home office, o importante são as entregas. Como que você acha que organiza isso, né? Nessas expectativas também do próprio colaborador? Pois é, eu também sou noctívago e gosto de trabalhar muito à noite. Eu rendo mais à noite, de manhã eu faço um esforço para levantar. Agora, o mundo funciona em horários convencionais. Tem gente que precisa receber as faturas ou cobrar às 8, às 9, às 10 da manhã. Se o Cláudio trabalhar das 4 da tarde à meia-noite, uma parte do atendimento que ele precisa fazer, que resulta da interação com fornecedores e clientes, não é atendido das 8 às 4. Então, é difícil a gente atender as necessidades individuais, o relógio de sono de cada um, não é? Então, tem que, de alguma forma, conviver, né? Muitos de nós damos voluntariamente o horário naquele tempo que a gente está mais ligado e nos sacrificamos no horário que o mundo funciona. Tá ótimo. Então, eu estou ouvindo aqui, eu estou achando isso maravilhoso, porque eu acredito muito que vai ter uma mudança nesta forma de trabalhar, né? É como ele diz, por exemplo, tem algumas coisas que talvez tenham que acontecer em determinados momentos do dia, né? Mas isso não impedirá que em outros momentos você seja mais flexível com você mesmo, desde que você faça entregas. Eu acho que nós vamos entrar mais na era do vamos ver a entrega, né? Do que quanto tempo você ficou trabalhando, né? Então, mas, Cláudia, estamos falando assim porque realmente você já vê algumas coisas acontecendo assim. O grande problema que nós temos hoje é que a legislação não nos acompanha nisso, né? Mas eu queria voltar a uma outra questão que vocês estavam falando, que é a questão da liderança, né? Eu acho que nesta pandemia nós vamos separar o joio do trigo, ou seja, as lideranças capazes de conduzir grupos de um momento para outro serão mais visíveis. E muito interessante o que está acontecendo é que a organização está começando a ter
conhecimento de pessoas que estão vindo lá de baixo com soluções que jamais teriam a chance de aparecer. Alguns dos meus clientes, líderes, têm feito Zoom, né, para acompanhar o grupo, né? E aí, como nós aqui, cada um está dando um palpite na conversa, né? E não importa muito quem tem o cargo X ou Y. Outra coisa, eles estão tendo acesso, eles estão se pondo disponíveis para níveis com os quais eles nunca conversaram, assim, organizadamente. Então, essa é uma experiência nova para a liderança também. E voltando um pouquinho ao que você perguntou, como é que a liderança ajuda o seu time agora? Eu acho que é assim, entendendo essa questão que ele está vivendo, são questões individuais, então você tem que pôr no teu cardápio as questões individuais que cada um tem, então, portanto, você precisa ter espaços individuais, né? E também as questões de estrutura, quem sabe como faz. Então, junto com o time, estruturar o novo jeito de fazer, né, é fundamental. É fundamental. Você acha que as linhas, né, essa pergunta também apareceu, que as linhas de hierarquia podem mudar também nesse momento? Não sei se agora já. Acho que talvez até não para dar mais segurança, mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma mudança de estrutura, de linhas de estrutura e de governança, eu acho também. Tá. Vai ter que Eu ser também muito acredito. mais, acho. Né, Zé? Fala. Eu também acredito, sim. E o que a gente já nota é que é uma aproximação do topo e do down, né? E nesse momento está todo mundo perdido. Quem está numa organização está procurando se ajudar a achar caminhos, formas. Isso não. Mas, de qualquer maneira, como a Vicky mencionou agora, numa live como essa, todo mundo entra. É do office boy ao presidente. E se está aberto o canal, o office boy pode falar, o analista pode falar, o presidente pode falar, enfim. Né? Então, está havendo, naturalmente, essa aproximação do topo e da base. Né? E muito disso vai permanecer, e é bom, né? Porque facilita as coisas. Eu tenho uma grande referência, eu gosto de falar em tempos de crise, que é o Pedro Parente. Pedro Parente tem uma máxima para crises que é assim, não é só para crise, mas na crise ele incentiva a participação de todos os níveis, porque ele diz que várias ideias vêm de pessoas que não estão necessariamente na linha de cima. Então, ele faz esse brotar de opiniões para que ele possa trazer para não só as ideias, mas o comprometimento. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui que também foi interessante, falando muito desse momento, né? Que o novo normal, né? Esse novo, até que a Vicky comentou, poderá representar aí uma redução significativa nas oportunidades de trabalho e emprego, em função do home office e da crise econômica local e global. Então, assim, como as pessoas podem ser apoiadas nesse momento, né? Minarelli, aí talvez para você, como que eu faço para não ser demitido, né? Para diminuir os riscos? E se eu for demitido, o que eu faço para poder aumentar aí minhas oportunidades, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo? Bom, para você permanecer, você tem que seguir o seguinte lema que todo prestador de serviço deve ter. E eu lembro que daqui para frente, cada vez mais empregados deverão se comportar como um prestador de serviço. Independente do que venha, o dever do prestador de serviço é prestar serviço para quem lhe contratou. Servir. Daí a importância dos soft skills. Prestar serviço que preste, que tenha valor, que funcione, que resolva. Com presteza, outra vez soft skills. Para ter prestígio, marca, idoneidade, confiança de pessoas manterem, contratarem, recomendarem. Então, quem está trabalhando precisa entender que, neste momento, tem que remar junto, tem que ajudar a sair da crise e não ficar indiferente ou do contra. Porque, se você for do contra ou indiferente, você vai ser saído. E se você ajudar, você certamente será mantido. Agora, se sair,
aproveite a demissão como um grande estímulo para a mudança que deve ser feita. Eu tenho convicção, por tantos milhares de casos resolvidos, que a necessidade criada por uma demissão é um bem que se faz para quem está acomodado, porque a necessidade faz o profissional se mobilizar. A necessidade é dele, inadiável, impostergável, e ele tem que se virar, tem que aprender, tem que fazer relacionamento, tem que sair, se expor, tem que sair da caixa, tem que abrir horizonte, tem que flexibilizar. Então, por incrível que pareça, pessoas precisam, se não tomar iniciativa própria, vendo o que está acontecendo, vão acabar se mudando, se modificando por necessidade. A minha atuação como empreendedor veio por necessidade. Você, na apresentação, disse que eu procurei emprego e não tive êxito, mas eu encontrei trabalho e fui pioneiro dessa atividade de autopreço por absoluta necessidade. E me expondo, falando com outras pessoas, procurando outros serviços, acabei descobrindo uma coisa nova a que me apliquei e que constituiu quase 40 anos de carreira. Zé, posso fazer uma pergunta para ele? Claro, Claro. vamos lá. Não é uma pergunta assim. A gente vem falando há tantos anos, né, de que essa relação de emprego, ela é uma das alternativas que a gente tem, e a gente chamava de emprego aquela coisa que se concretizava num cargo e o cargo tinha uma descrição, né? Me espanta ainda quando as pessoas falam só do emprego. Como é que eu consigo um outro emprego? Eu gosto quando você fala do trabalho. Eu ainda acho que trabalho tem muito trabalho para ser feito, mas ele não se concretiza mais numa formatação necessariamente de emprego, não é isso? Exatamente. Olha, as pessoas que chegam para fazer autoplacement saem de um emprego e querem outro emprego, de preferência igual ou melhor. E eles estão no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, como o nome diz, é o lugar onde se faz alguma coisa em benefício de outrem. Toda profissão é aprendida para servir o próximo. E o que gera trabalho e pagamento é necessidade. Então, eu sou otimista enquanto houver gente viva, porque gente viva tem problema, necessidade, sonhos, projetos, que não consegue resolver sozinho, que não tem capacidade ou tempo de fazer. E isso é que gera trabalho para quem é flexível e para quem tem mentalidade mercadológica. Eu tenho difundido o conceito de inteligência mercadológica porque percebo que as pessoas foram criadas para serem empregados. E o empregado é aquele que tem um chefe que dá o trabalho, que dá os meios de trabalho, que paga, que protege ou protegia e cria uma zona de conforto muito perigosa. O mundo de hoje é arriscado, é descontínuo e requer que as pessoas entendam como identificar necessidades, do mesmo jeito que o marketing que as empresas fazem, pesquisa de mercado, desenvolvimento de serviço, publicidade, propaganda, venda, entrega, verificação da satisfação de necessidade. E quem tem cabeça de empregado ainda não está preparado para viver nesse mundo da prestação de serviço. Mas este é um mundo que se alarga enquanto o mundo do emprego se estreita. Então, a recomendação tem sido essa. Você é um profissional para resolver problemas dos outros. Você precisa de trabalho. E o trabalho vem do problema dos outros. Você sabe que ontem, por mero acaso, eu assisti uma live, mas uma live já gravada, né? Do Porchat. E o Porchat recebeu no programa dele, é uma live antiga lá, uma gravação antiga, o Jô Soares. Ele entrevistou o Jô Soares. Mas antes dele entrevistar o Jô Soares, ele contou como é que ele foi parar como humorista. E foi num programa que ele foi assistir do Jô Soares. Ele foi assistir o programa lá, um grupo, foi, sei lá, se era escola, o que era, mas ele foi assistir. E ele era um cara de marketing. E aí ele sentou lá e começou a ver o Jô fazer a primeira parte do programa, e ele escreveu um bilhete para a produtora do programa, dizendo que, olha, eu gostaria de poder apresentar isso aqui
para o Jô, apresentar essa sketch aqui para o Jô, porque eu sei que eu vou fazer um bom papel. E no intervalo foi lá e se esgueirou e entregou na mão da produtora. Na segunda metade, o Jô chamou ele lá no palco, sentou ele no sofá, e ele contava isso, vocês procurem isso no YouTube, porque vale a pena, porque é um cara que fala da paixão. Ele começou a chorar quando ele contava, dizendo o seguinte: ele me deu uma chance, e eu consegui, naquela chance, entrar na minha carreira que eu amo tanto. Não é que o Jô deu uma chance. O cara, é o que você está falando, né, velho? O cara achou a brecha, olhou para a oportunidade, agarrou a oportunidade e fez dela uma carreira brilhante. E foi entrevistar o Jô, que dizia assim, não fui eu. O Jô falava assim, aquelas coisas que a gente sabe. Fui eu que te pus nessa carreira, foi você. Eu falei assim, esse cara devia fazer coaching, né? Não é? Sem dúvida. Olha, magnífico. Na verdade, Porchat descolou uma oportunidade. O mundo vive cercado de oportunidades, porque problemas são oportunidades. Né? É isso mesmo. E agora você me criou uma oportunidade de repetir algo que eu insisti muitas vezes nas palestras e orientações individuais a respeito do conceito de empregabilidade, que é a condição de ser contratável e enfrentar transições. Isso continua permanente. Eu usava o Jô Soares, eu perguntava para as pessoas, se a Globo demitisse o Jô Soares e proibisse ele de trabalhar em qualquer outro canal, o que ele faria? O outro diz, ele ia para o teatro. E se o teatro fechasse as portas, o que ele faria? Ele faria palestras. E se ninguém contratasse palestras? Ele escreveria livro e venderia livros. E se não vendesse livro? E assim por diante, por um certo tempo, o Jô foi para mim o exemplo de empregabilidade, porque ele, por educação, por treino, por coragem de fazer coisas diferentes, ele desenvolveu muitas condições. Se uma porta fechasse, ele abria outra. E se a outra fechasse, ele abria uma outra. Não é? E dessa maneira, é um exemplo de como a gente precisa também ser multi-habilidoso, multifuncional, saber que a nossa bagagem tem múltiplos usos. Não serve só para emprego, serve para prestar serviço para as outras pessoas. Desde que as pessoas nos conhecem, nos respeitem, se lembrem de nós e quando nos chamarem a gente haja profissionalmente oferecendo trabalho, mostrando o valor e não contando história e dizendo que tem preço, porque tudo que tem preço percebido pode ter, tudo que tem valor percebido pode ter preço e as pessoas pagam. Mas isso requer comunicação e comunicação mercadológica, não biográfica, né? Se você perdeu o emprego, não fique contando história da sua carreira ou do passado. Conte que isso é bom hoje. Porque uma forma de recrutamento ou de contratação de pessoas como empregado ou prestador de serviço é o velho e bom dizer, você conhece um cara bom para? Se a pessoa te conhece, confia, gosta de você e sabe que você entrega, as pessoas te recomendam, você tem trabalho e ganha. Zé, e também não achar que quando você não tem um emprego, como a gente define, você está fazendo bico. Você não está fazendo bico. Se você descobriu isso que ele colocou agora, que é o que você sabe, o que você gosta, o que você sabe entregar, mesmo que ele não tenha uma formatação formal de antigamente, ele não é um bico. Ele é o que você sabe fazer. E é o que eu ontem, por exemplo, quando eu assistia, eu falava assim, cara, o cara devia fazer uma palestra sobre carreira, entendeu? Porque ele abriu mão de uma posição de marketing para ir fazer coisa que as pessoas acham que é bico, né? Que sabe, mais ou menos, quem sabe. E Vicky, veio uma pergunta aqui interessante, desculpa, Minarelli, mas veio uma pergunta aqui interessante, até porque a gente está chegando no fim e eu quero tentar responder assim, que vocês respondam pelo menos algumas dessas. Como que você imagina que as universidades vão encarar seus velhos currículos na formação aí, olhando para frente, né? Então, eu não sou muito bem aceita quando eu falo essas coisas, mas eu acho que nós estamos muito atrasados. Está atrasada no seguinte sentido, as carreiras são múltiplas, os conhecimentos são interrelacionados, e aqui no Brasil você tem coisa muito estanque, né? E você ainda acredita que
que um indivíduo tem que escolher entre uma coisa ou outra, né? Já existem países muito mais avançados e sistemas de ensino que se entrelaçam, né? Por exemplo, você entra hoje num hospital, você fica em dúvida se lá dentro deveria trabalhar um médico ou um engenheiro, né? Ou um cara da área de tecnologia. E, na verdade, é tudo junto e misturado, entendeu? Então, eu acho que as universidades vão ter que rever seus currículos, mais do que os seus currículos, aquilo que o Minarelli está falando, é o serviço que eles prestam. Porque quando eu contrato esse serviço, eu estou contratando um serviço que me ajude na minha formação. Não eu ter que me encaixar na escolha deles, né? Então, eu acho que nós temos um longo caminho aí para andar. O ensino formal... Perder todos os meus empregos nas universidades. Vai lá, Minarelli. Não, de forma alguma, Vicky. Porque essa é a realidade e as escolas estão percebendo, porque elas não estão sozinhas. O ensino formal hoje sofre uma concorrência muito grande do ensino informal. É possível aprender muita coisa fora das escolas. E se as escolas não se adaptarem, elas vão perder mercado, perder aluno, perder receita. E muitas escolas já flexibilizaram, estão oferecendo cursos rápidos, lives, certificações que funcionam muito melhor, porque são instantâneas, são rápidas, e não precisa estudar 4, 5 anos, 6 anos para adquirir uma capacitação profissional que no mundo de hoje, quando adquirida, já está vencida. Quando a pessoa recebeu o diploma, aquilo que ele aprendeu, em teoria, já não está mais aplicável na prática, né? Então, as escolas também, rapidamente, mudaram o jeito de entregar as suas aulas, né? As universidades e mesmo as escolas básicas estão trabalhando online e vão aprender. E os meios online vão se aperfeiçoar mais ainda, né? E de forma que também o ensino vai, do ponto de vista da informação, ser enriquecido com a possibilidade de mostrar coisas que um professor lá na frente, um maestro, não consegue fazer sozinho, né? Então, acho que vai mudar muito nesse sentido, e rapidamente. Bom, como tudo que é bom chega ao fim, né? Assim, nós ficamos ainda com muitas perguntas, eu acho que o nosso público gostou bastante da conversa, eu também, né? Mas eu gostaria de passar assim rapidamente para vocês uma palavra rápida para a gente finalizar. Que mensagem que vocês deixam realmente sobre carreira? Bom, eu continuo dizendo que a gente não pode se afastar das nossas paixões. A gente vai dar certo quando a gente estiver fazendo aquilo que é da nossa alma, da nossa competência, e que a gente não esqueça dessa pandemia nunca, porque essa rede de sustentabilidade social que a gente criou para ajudar o outro e para nos acolher também, eu acho que ela tem que perdurar, né? Que é o que o Minarelli fala sempre na rede de relacionamento. Eu acho que ela se ampliou um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer parte dela. E ao escutar os nossos parceiros do lado, na frente, atrás, e fazer uma ponte. Bom, eu gostaria de lembrar que nós devemos cultivar em nós a condição de ser contratáveis, seja no modelo que tiver, no mundo que for, mas que há alguns valores tradicionais. Vicky mencionou muito você trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você tem paixão, porque assim você tolera as dificuldades, você tem prazer de aprender, tem prazer de servir. Andar direito é outro aspecto muito importante no dia de hoje, porque o trabalho vem de trocas humanas e a gente troca com quem a gente gosta e confia. E isso é construído no relacionamento. Cuidar da saúde física, mental e espiritual são aspectos que nós não mencionamos, mas fazem toda a diferença. No mínimo, um aspecto prático de crer para ver. Também guardar dinheiro fazendo dízimo em causa própria, porque nós vamos ter muita descontinuidade entre um projeto e outro, entre um emprego e outro, entre uma missão ou job e outra. Tem contas para pagar, então precisamos guardar. Isso passa por simplificar a vida e reduzir o gasto
permanente, o gasto fixo. E, sem dúvida, cultivar relacionamentos. Eu passei rapidamente pelo assunto competências. E tem as competências que nós falamos, as técnicas, as sociais, as de tecnologia, que nós precisamos cuidar para a gente ser competitivo, ficar na competição e ganhar um espaço, já que não vai ter espaço para todo mundo. Mas não tem emprego, mas tem trabalho. E isso é que nos enche de esperança. Obrigada. Então, mais uma vez, eu agradeço a Vicky e ao Minarelli por terem compartilhado suas experiências e todo esse conhecimento. Eu acho que foi ótimo. E as pessoas que nos assistiram pela essa interação, eu acho que muitas perguntas que deixou essa experiência ainda mais rica. Lembramos a todos que teremos um momento exclusivo agora para os nossos associados, então uma conversa mais íntima com o Minarelli e com a Vicky. E aos que ainda não se inscreveram, podem enviar um e-mail para eventos@brhsaopaulo.org.br. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.